senhores vereadores, colega vereadora, funcionários desta casa, povo que nos assiste, aqueles que nos ouvem através da Rádio Clube e pela internet. Quero aproveitar a oportunidade, em primeiro lugar, agradecer a Deus por me estar aqui de volta. Hoje, nessa sessão em homenagem ao Dia das Mães, eu me sinto uma mulher realizada por ser mãe de 4 filhos. Eu já menina, eu não sabia o que era ser mãe. Eu lembro que a minha mãe dizia que os meninos vinham, era a cegonha que trazia, era um avião que trazia, mas só o fato de ser mãe, eu queria ser mãe de qualquer jeito. Mesmo que fosse o avião que trouxesse, ou a cegonha, mas o meu sonho era ser mãe. A ponto de um dia eu dizer à minha tia Bela, a saudosa tia Bela, será que eu vou me casar e não vou ter filhos? Ela disse, por que, minha filha? Eu digo, porque eu acho tão bonita a palavra mãe, que um dia eu quero ser mãe. Ela disse, vai, minha filha. E graças a Deus, né, há 33 anos, vai fazer em julho, que eu tive a minha primeira filha. E a partir do momento que a minha primeira filha nasceu, eu me senti uma mulher realizada. Quero parabenizar as funcionárias desta casa, a Delma, Josefa, conhecida por Bicinha, Val, que são mães também. E, enfim, a nossa colega aqui, a mãe do vereador Júnior, né, que se faz presente. E dizer, dona Lucy, eu sei o amor que a senhora tem pelos seus filhos, porque sei o amor que eu tenho pelos meus. E eu acho que nenhuma mãe é diferente da outra. Mesmo que aquela mãe seja grosseira, seja brigona, mas o que vale é o que está aqui dentro. Eu confesso a vocês que eu sempre fui uma mãe meio engangenta. Quando o meu colega vereador falava, vereador Zé Bogue, que o pai tem mais autoridade do que a mãe, é verdade, mas eu fui o contrário. A enjoada era eu. A ponto de, às vezes, meu esposo brigar. Mas mulher, com tudo você briga com esses meninos, às vezes até batia mesmo. E eu hoje mando dele. Pergunta a seus filhos se eles querem mais bem a você do que a ele. Ele fica sorrindo. Porque eu tenho certeza que um filho não vai dizer que tem mais amor ao pai do que a mãe. Eu tive um pai e que tenho ainda hoje. Eu sempre digo, meu pai morreu fisicamente, mas espiritualmente o meu pai continua vivo dentro do meu coração. Mas o meu pai já dizia que não tinha raiva dos filhos terem mais bem a mamãe do que a ele, porque ele amava também a mãe dele mais do que o pai. Por muito bom que o pai seja, a gente sabe que o pai sofre, o pai levanta às vezes de madrugada, se sacrifica para trazer o pão de cada dia para aquele filho. Mas e aí, quando um pai vinha a sofrer, a mãe já sofreu muito mais. Primeiro, nós já começamos o sofrimento quando carregamos os nossos filhos no nosso ventre, né? São 9 meses de espera, 9 meses de ansiedade. A gente sabe que a dor do parto, só sabe quem já passou, é a própria palavra de Deus que diz. Mas eu ainda digo a vocês, por incrível que pareça, hoje eu digo que não é a pior dor. O que eu passei agora, há 3 semanas atrás, com desvio da minha coluna, eu com um corpo desse, inflamou o nervo ciático da minha perna, e o médico suspeitou até uma hernia de disco. Eu sofri muito mais do que a dor que eu passei para ter meus filhos. Mas diante a tanta dor, eu digo a vocês que eu me sentia feliz em cima da cama, gritando, chorando, mas me sentia feliz. Por quê? Porque sou mãe de 4 filhos maravilhosos. As minhas filhas que me levavam para o banheiro para me dar banho. O maior carinho do mundo, a maior paciência do mundo, as minhas filhas tiveram comigo. Os meus filhos também não são diferentes, mas a mulher, sempre, a gente se sente mais à vontade. Hoje, eu agradeço a Deus pelas minhas 2 filhas e quero parabenizá-las porque são mãe também, né? Quero parabenizar minhas filhas. Todos os dias eu peço a Deus que os meus netos façam com minhas filhas o que minhas filhas estão fazendo comigo. Façam com meus filhos o que os meus filhos fazem comigo e com o pai. Porque, como o colega vereador Zé Bogue acabou de dizer, muitas coisas são um mau exemplo. Tem filhas que maltratam as mães. Eu conheço pessoas na minha região que um filho troca a fralda da mãe porque as filhas não querem cuidar.
E não é só na minha região não, a gente sabe que existem muitas filhas que abandonam suas mães. E eu digo a vocês, filhas, eu não estou falando de vocês como mãe não, eu estou falando como filha agora. Se preparem. Deus não castiga ninguém. Eu nunca encontrei na Bíblia dizendo que Deus nos castigasse. Mas Deus nos permite. Deus permite que a gente passe por certas tribulações, porque é através do sofrimento que a gente cai na real. Tem um dizer que diz assim: quem não vier para mim por amor, vem pela dor. Então esses filhos e essas filhas que abandonam suas mães, se preparem, porque um dia vocês correm o risco de ser também abandonadas pelos seus filhos. Quero aproveitar a oportunidade, parabenizar a minha mãe, que é uma mulher guerreira, é uma mulher que nasceu e se criou na zona rural e criou nós também na zona rural, né? Todos me conhecem, sabem que eu sou filha de Rainha dos Anjos. Quem não gosta de Dona Zizinha na Rainha dos Anjos? Tem pessoas que até têm ciúme. Essa semana, eu conversando com uma colega, e ela me dizia que umas filhas de uma senhora disse: parece que mamãe não tem filha. O povo agora é tudo paparicando mamãe, parece que mamãe não tem filha. Essas filhas, elas estão doentes. Porque eu me sinto tão feliz quando as pessoas dizem que gostam da minha mãe. Eu nunca esqueço, em um domingo na Rainha dos Anjos, quando Orlandinho dos Teclados, como você conhece, muita gente conhece, ele fazia uma homenagem para as mães, em especial a mãe dele. E depois ele disse, em segundo lugar, a Dona Zizinha, que foi uma mãe que eu encontrei aqui na Rainha dos Anjos. Aquilo me deixou feliz, que eu fiquei tão emocionada que chorei na igreja. Então eu me sinto feliz por minha mãe ser a pessoa que é. Mas se minha mãe fosse uma mulher que o povo não gostasse dela, mas eu como filha, eu teria que gostar da minha mãe, porque foi ela quem nos deu a luz. Como o meu colega vereador Zé da Silva falou sobre a mãe de Jesus, e o meu colega Laércio, obrigado pelas suas palavras, colega. Nós sabemos que Maria não cura, Maria não salva, Maria não liberta. Mas eu não concordo, colega vereador. Gostei, o senhor como evangélico, o senhor disse a coisa certa. Porque eu não concordo quando eu vejo um evangélico dizer que Maria é como uma qualquer. Gente, pelo amor de Deus. Maria teve Jesus por obra do Divino Espírito Santo. E nós mães tivemos? Nós tivemos sim. A ajuda do Divino Espírito Santo. Nossos filhos nasceram vivos, perfeitos, né? Nós não morremos para dar a luz dos nossos filhos. Mas nós não tivemos nossos filhos por obra do Divino Espírito Santo. Para que nós tivéssemos nossos filhos, nós tivemos que arrumar os nossos maridos, né? Então, Laércio, muito obrigado. Eu sempre digo, Maria, ela é a única mulher na terra que deu à luz a um filho que esse não tem pecado. Os nossos filhos nós amamos, mas são todos pecadores porque nasceram do pecado. Jesus não. Se Maria não dá o sim, será que nós tínhamos o nosso Salvador? Por que Deus escolheu Maria para ser a mãe do filho dele? Porque Deus achou que Maria era digna. Não é uma qualquer, né? Então nós temos também sim que agradecer a Maria pelo sim que Maria deu para que esse filho maravilhoso, se hoje eu estou aqui, eu agradeço em primeiro lugar a Jesus, porque foi Ele que deu a vida por cada um de nós, mas que para Jesus vinha ao mundo. Quem foi que deu a luz a Jesus? Maria. Como nós damos a luz aos nossos filhos. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar minhas tias, né? Madrinha Ana e tia Mariazinha. Minhas tias já se foram quase todas. Ainda tem tia Madrinha Ana, que é minha tia madrinha. É como se fosse minha mãe. Minha tia Aurelina. Tia Mariazinha e tia Nena, que hoje através da internet, né? Ela também se acessar. Já está vendo aqui essa sobrinha dela aqui nesta casa, passando essa homenagem para ela, que há muitos anos que mora em São Paulo. E não poderia deixar, além da minha mãe, que Deus primeiramente, e na terra minha mãe, tem a minha sogra. Teve uma época, Laércio, até quando você elogiou sua sogra, eu fiquei feliz, que eu ouvi uma senhora me dizer não, ela disse a muita gente, que sogra não era bom. Sogra era boa debaixo da terra, como mandioca. Morta. Aí eu olhei assim para essa mulher, eu digo, essa mulher que não presta é ela. Porque eu não venho aqui pregar o microfone para elogiar a minha sogra,
de falsidade, não. Eu falo de verdade, porque a minha sogra é uma segunda mãe. Mas se minha sogra fosse ruim, eu também não teria coragem de falar, não. Eu poderia não paparicar. Eu ia dizer o quê? Eu quero seu filho. A senhora não gosta de mim, problema seu, né? Mas também eu não ia falar mal da minha sogra. Porque, gente, uma filha fala mal da sogra, uma mulher fala mal da sogra, ela está falando mal do esposo e está falando mal dos filhos. Porque o sangue dos meus filhos corre na veia da minha sogra. Então, simplesmente isso. Se a minha sogra não merecesse meus elogios, eu ficava na minha. Eu não ia falar mal da minha sogra. Mas, graças a Deus, eu tenho a felicidade de dizer: minha mãe, que é a minha mãe que me deu a vida, que me deu amor, que me deu carinho, que eu tenho certeza que se sacrifica por mim até hoje, e minha sogra, que sempre foi minha mãe também, minha amiga. Minha sogra agora, ela está com problema de amnésia, Alzheimer, né, que é de família. Mas ela já está esquecendo de muita coisa, mas de mim, graças a Deus. Eu passei esses dias doente, ela vai lá 3 vezes, 4 vezes, dizendo que não foi nenhuma. Chega lá, pergunta: como é que tá, comadre? Tá melhor? Eu digo: tô. Já se levantou da cama? Eu digo: já. Já tomou remédio? Assim, aquele cuidado, sabe, seu Zé? Aquele cuidado, aquele carinho. A ponto de um dia uma colega dizer: você gosta muito dessa nora. Ela disse: graças a Deus. Se minha nora é boa comigo, tá entendendo? Mas eu não me sinto nora boa. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse uma sogra ruim, eu não era flor que se cheirasse. Não ia falar, como eu já disse, mas elogiar. Eu não nasci para dizer que é certo que está errado. Não nasci também para dizer que está errado quando está certo. Então eu digo a vocês que eu sou uma mulher privilegiada. Diante de tanto sofrimento, de tanta dor, né? Porque quem me vê assim, aquela mulher saudia, sabe Deus. A cruz que eu carrego, com tantas dores, com tanto sofrimento, e vem o peso, que agora os médicos me deram regulagem que eu tenho que perder peso, senão não vou sarar, vou ter que carregar num capricho, fazer um regime, mas me sinto uma mulher realizada. Tenho uma mãe que é uma bênção de Deus na minha vida. Tenho meus 4 filhos, que eu agradeço a Deus todos os dias pelos meus filhos. Tenho meus netos, aproveitando a oportunidade também, parabenizar minha nora, né, que é mãe de um neto meu também. Tenho meus netinhos, homem, e tá para chegar outro neste ano, se Deus quiser. Às vezes o povo diz assim: Josenice, tão bom que fosse uma mulherzinha agora, né, mulher? Tanto homem. Eu digo: mas a gente ama todo mundo igual. Eu não acredito que você ame um filho homem mais do que uma filha mulher, e nem a filha mulher mais do que o filho homem. Então, com os netos também são a mesma coisa. Eu amo os meus 3 netos, a começar pelo mais novo, o mais velho, o segundo e o terceiro. E agora tá para vir mais um. Eu tenho vontade, sim, que a minha filha tivesse uma filha mulher. Por quê? Porque hoje, diante do sofrimento que eu passei, eu fiquei assim a me perguntar: se eu não tivesse minhas 2 filhas mulheres, os meus filhos, eu tenho certeza que não ia deixar eu morrer, meu esposo não ia deixar, a minha família não ia deixar. Mas eu não ia me sentir tanto à vontade com os meus filhos homens, como com a minha filha mulher. A mesma coisa do pai. Eu lembro que papai dizia: papai viu umas 2 mulherinhas na caju trocando a fralda de um velhinho, porque ele não tinha filho homem. E ele dizia: Josenice, minha filha, é Deus que eu tenho 2 filhos homens, não é possível que meus filhos vão deixar vocês trocar minha fralda. Quer dizer, ele se sentia envergonhado, né? E que graças a Deus não precisou, mas se precisar, eu tenho certeza que o filho bom, ele cuida da mãe, quanto a filha mulher cuida. Então, quero também parabenizar a minha cunhada Dilzete, né, que é mãe. E, enfim, todas as mães do Brasil, de Itapicuru e do mundo. E dizer, colega vereadora Fabiana, eu tenho certeza que nós não somos umas mulheres realizadas porque somos vereadora, porque vereadora passa. Tenho dizer que diz assim: já viu falar em ex-pai, em ex-mão, em ex-irmão? Não existe. A família, o sangue corre na veia, né? Existe o ex-marido, a ex-mulher, a ex-namorada, a ex-colega, o ex-vereador, porque quando eu sair daqui eu vou ser ex-vereadora. Agora ex-mãe eu nunca vou ser. Disse: eu tenho certeza. Mesmo depois de morta, quem morreu? A mãe de Josimeire, de Jocinaldo, de Josielda e de Rita.
não vai ter ex. Isso é uma coisa que eu trouxe de berço, como disse o Rui, e vou levar ao túmulo. Então, para encerrar minhas palavras, eu quero dizer a vocês, mães. Vocês que são mães, tratem bem de suas mães, porque seus filhos estão vendo. Seus filhos estão vendo tudo. Aquela música que tem do coro de boi é uma realidade. Não é música inventada, não. É uma realidade. Aconteceu. É fato real. Da mulher que chegou para o marido e disse: escolha ou eu na sua casa ou seu pai. Mas com seu pai eu não vivo mais aqui. E o que foi que o marido fez? Mandou o pai sair de casa. Pegou o couro de boi e deu o pai para levar, para se enrolar, para servir de coberta, né? Onde ele dormisse. E tinha um netinho de 8 anos que presenciou aquela cena. O neto correu atrás do avô e pediu metade daquele couro. O avô cortou e o menino trouxe. Quando chegou em casa, que o pai perguntou: para que você quer esse couro que seu avô ia levando? Ele disse: meu pai, um dia eu vou ficar moço e vou me casar. Possa ser que aconteça de nós não se combinar. E essa metade de couro eu vou dar para o Senhor levar. Então, uma criança de 8 anos, né? A criança tinha muito amor ao avô e viu o desprezo que o pai e a mãe deu àquele avô. Então, pelo amor de Deus, mães e pais de família, façam um momento de reflexão e olhem para a mãe de vocês, porque um dia esses filhos que estão maltratando suas mães e seus pais, se preparem, porque os filhos de vocês estão vendo. Se eu hoje, eu dou a minha vida pela minha mãe, porque eu vi a minha mãe dando a vida pelos pais dela. Eu vi o meu pai darem a vida pelos pais dele. Enfim, toda a minha família, graças a Deus. E isso só nos deixa felizes. E quero homenagear todas as mães que não têm marido. Como Fabiana falou e você chorou, e é muito bonito. As mães já sofrem para criar seus filhos com o apoio do pai e sem o apoio do pai. Então essas mães são umas verdadeiras baluartes. E eu quero aproveitar, em nome de todas as mães que criou seus filhos sem o apoio dos pais, eu quero homenagear 2 mães do povoado Tapera do Lima, que é Arlete e Maria Riquinha, que criaram seus filhos sem o carinho dos pais, sem o apoio dos pais. Vocês estão de parabéns, mamães. Colega, eu sei que hoje não é dia de pedir a parte, mas só a questão da minha mãe, para não... Acho que eu não me expressei bem. Meu pai faleceu muito jovem, né? Então ela ficou viúva aos 35 anos. Então, desde jovem, foi pai e mãe, né? Mas enquanto meu pai estava vivo, graças a Deus, foi um excelente pai. Mas, de certa forma, Fabiana, para sua mãe, foi o sofrimento. Tá entendendo? Sofre a mãe que perde o marido para criar os filhos sem o apoio do pai, e sofre a mãe que é abandonada. Que o sofrimento é maior porque tem a revolta, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza, eu não fui abandonada pelo meu pai, nem meu pai morreu quando eu pequena, nem meus filhos também foram abandonados pelo pai, mas eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido, eu teria cuidado dos meus filhos com todo o sacrifício do mundo, mas eu ia fazer o possível e o impossível para ficar do lado dos meus filhos, né? Ninguém pode condenar, porque tem muitas que são obrigadas, tem muitas que saem de casa porque são até ameaçadas de morte. E aí, quantas dessas mães não pensam? Se eu morrer, como ficam meus filhos? E acabam saindo de casa. A gente não quer dizer também que as mães que saem e deixam seus filhos é porque elas não amam os filhos. Muitas das vezes, muitas mães são obrigadas. E muito obrigada a todas, e até no próximo ano de novo nós estamos aqui homenageando as mães, né? E um feliz Dia das Mães para todas que estão nos ouvindo e estão nos assistindo. Muito obrigada.